Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial Informação de segunda-feira. Como é hábito, toda a informação diária aqui na SBT e também no Facebook. E vamos começar com uma notícia que é importante para as nossas comunidades, sobretudo para quem vai a Portugal em breve e tem que regressar. Esta notícia é exatamente a última informação dada pela Casa Branca relacionada com a mudança que entra em vigor hoje, ou entrou em vigor hoje, que qualquer pessoa acima dos 2 anos de idade que queira viajar para os Estados Unidos deve apresentar um teste de Covid-19 negativo realizado apenas um dia antes de entrar aqui nos Estados Unidos. Portanto, tem apenas 24 horas para fazer um teste PCR ou então antigênio. Anteriormente, os viajantes precisavam de ser testados, como sabe, com 72 horas de antecedência. O site do CDC explica que o prazo de um dia, que não precisa ser exatamente 24 horas. Por exemplo, se o seu voo for à 1 da tarde, a uma sexta-feira, poderá embarcar com um teste negativo feito em qualquer momento na quinta-feira anterior. Os testes devem ser, como já sabe e já lhe disse, antigênio ou PCR. Portanto, isto vai causar algum transtorno, sobretudo aos nossos telespectadores e aos nossos compatriotas que estão em Portugal, ou em férias, ou em negócios, e que querem regressar cá e que têm 24 horas para fazer um teste. Já não é mais 3 dias, as 72 horas acabaram. Daqui para Portugal são aceitos os testes com os tais 72 horas e vacinados. Para cá é a mesma coisa, vacinados, mas com testes de 24 horas. Portanto, já sabe, fica aqui bem definido o que acontece a partir de hoje, segunda-feira. Então, vamos continuar com a informação, e esta tem a ver com o motorista do ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que foi acusado de homicídio de um trabalhador das estradas quando o carro que conduzia seguia a uma velocidade superior a 160 km/h. O acidente motivou a demissão do ministro de António Costa, e este aceitou. O ministro da Administração Interna de Portugal, Eduardo Cabrita, rejeita responsabilidades no acidente que causou a morte de um trabalhador que atravessava a autoestrada A6 em junho, quando o carro em que viajava em excesso de velocidade o atropelou. Esta sexta-feira, o Ministério Público acusou o motorista de homicídio por negligência. Tinha noção da velocidade de 166 km? Eu sou passageiro, é o Estado de Direito a funcionar. Temos de confiar no Estado de Direito, ninguém está acima da lei e é exatamente neste quadro que todo o esclarecimento dos factos deverá ser efetuado. O Ministério Público concluiu que o BMW, que servia de viatura oficial do ministro, viajava a 163 km/h, ou seja, mais de 40 km/h acima do limite permitido por lei, que é de 120. O caso criou um coro de apelos à demissão de Cabrita. O Parlamento português está formalmente dissolvido. O governo continua em funções, mas com poderes diminuídos. Marcelo Rebelo de Sousa põe assim fim à legislatura e marca eleições para o próximo dia 30 de janeiro. Está formalmente dissolvido o Parlamento português. O Presidente da República assinou este domingo o decreto que põe fim à legislatura e marca eleições para 30 de janeiro. A informação foi publicada no site oficial da Presidência. Marcelo Rebelo de Sousa tinha anunciado a decisão a 4 de novembro, mas aguardou pelo último dia do prazo legal para formalizar a dissolução. Quis analisar o maior número possível de pacotes legislativos aprovados na Assembleia. Entre eles estava o pacote de combate à corrupção e enriquecimento ilícito, que ficou em fase de redação final. Na história da democracia portuguesa, é a 8ª vez que o Parlamento é dissolvido. No entanto, o poder máximo do Presidente é pela primeira vez exercido sem que o Governo se demita. Marcelo Rebelo de Sousa tomou a decisão após o chumbo do Orçamento do Estado, que ditou o fim à geringonça, à coligação que tinha viabilizado os 2 últimos governos socialistas. Obrigado. A variante da Covid-19, a Omicron, continua a espalhar-se rapidamente pelo mundo e já é causa de Covid-19 em pelo menos 38 países. A Omicron continua a espalhar-se rapidamente pelo mundo e é já a causa da Covid-19 em pelo menos 38 países.
A mais recente variante de preocupação do SARS-CoV-2 foi identificada primeiro na África do Sul e em cerca de 2 semanas já se espalhou além da África, pela Ásia, pela Europa e pela América. Apesar dos sintomas leves, esta variante tem vindo a causar receio devido à rápida propagação e porque estamos à beira da época do Natal, levando os governos a fechar fronteiras para conter os surtos, o que provoca cancelamento de voos e o agravamento de restrições um pouco por todo o mundo. Com muitos dos infectados com esta nova variante a revelarem-se assintomáticos, cansaço, pequena irritação na garganta, dores de cabeça e febre ligeira. Poucos doentes identificados com a Omicron na África do Sul revelaram febre alta, tosse recorrente e perda de paladar ou olfato. Os sintomas mais graves registaram-se sobretudo em pessoas não vacinadas contra a Covid-19. A Organização Mundial de Saúde ainda não tem registro de qualquer morte relacionada com a variante Omicron. Portanto, a Omicron era caso de grande preocupação e ainda é, porque, segundo os virologistas, esta variante vai sofrer várias mutações e o problema é saber quais são essas mutações. Para já, a Omicron em si não é uma variante muito perigosa, como já foi provado. E como já disse também o Dr. Fauci, mas é preciso ter atenção às mutações deste vírus. A propósito do vírus, Portugal soma já 2.216 casos e 14 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O balanço da Direção-Geral de Saúde indica que ainda uma descida do índice de transmissibilidade e uma subida da taxa de incidência. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 14 mortes e 2.216 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 948 doentes, mais 37 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 135 doentes, mais um do que ontem. A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na região norte, que conta com mais 683 infectados e 3 mortes. Lisboa e Val do Tejo soma 662 contágios e 4 óbitos. O centro registra 480 casos e 2 mortos. O Algarve contabiliza 218 infectados e 5 vítimas mortais. O Alentejo soma apenas 50 infecções. Nas regiões autónomas, os Açores diagnosticaram mais 17 contágios e a Madeira 106. A incidência subiu a nível nacional e é neste momento de 410,4. Já o índice de transmissibilidade desceu ligeiramente e é de 1,10 tanto no continente como a nível nacional. Isaltino Moraes, presidente da Câmara de Oeiras, já saiu dos cuidados intensivos. O autarca foi infectado pela Covid-19 e chegou a recear-se o pior, mas parece que a situação é agora estável. Em comunicado, a Câmara Municipal de Oeiras, no Distrito de Lisboa, adianta que o autarca de 71 anos saiu no fim de semana da unidade de cuidados intensivos, estando agora num quarto. De acordo com a nota, todas as pessoas com quem Isaltino Moraes manteve contactos nos dias próximos foram devidamente avisados. Foram testadas 28 pessoas, tendo todas tido o resultado negativo, é referido. A Câmara Municipal de Oeiras publicou numa nota informativa na página do município do Facebook que Isaltino Moraes tinha testado positivo à Covid-19 em 27 de novembro e que estava a ser acompanhado pelos serviços de saúde, a partir da casa onde se encontrava em isolamento profilático. Em 29 de novembro, a autarquia fez saber que o presidente tinha sido internado para realizar exames médicos. Uma nova variante, a Omicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial de Saúde, foi detectada na África Austral, mas desde que esta variante, denominada B11529, foi descoberta pela investigadora Raquel Viana a 17 de novembro, de uma amostra recolhida 10 dias antes e foi reportada à OMS a 24 de novembro. Foi designada 2 dias depois como variante de preocupação, devido sobretudo à rápida propagação verificada e às muitas mutações encontradas. Integrando esta lista, foi rebatizada com o nome de Omicron. E ainda bem, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes, já saiu dos cuidados intensivos. A notícia que vamos ler a seguir também é uma notícia importante para todos os nossos compatriotas
e para todos aqueles que desejem visitar Portugal. E não é pelos melhores motivos. Os Estados Unidos pedem aos cidadãos norte-americanos para evitarem viagens para Portugal e outros 80 destinos devido à alta ameaça da Covid-19. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano avançou esta segunda-feira com a recomendação. França, Tanzânia, Andorra, Chipre e Jordânia também fazem parte dessa lista. Portugal está classificado como um país de risco muito elevado de propagação do novo coronavírus. E talvez seja por isso que vou ler-lhe a notícia que abriu este jornal e que diz que todos os que têm mais de 2 anos de idade e que estão em Portugal e querem regressar aos Estados Unidos ou noutro país qualquer, têm apenas que apresentar um certificado de vacinação e um teste feito em 24 horas, portanto, antigênio ou PCR. Portanto, os 72 horas de lá para cá já não funcionam. Tenha isso em consideração, é muito importante. Na Califórnia, a campanha de testagem e vacinação continua a dar resultados. 77% da população está completamente vacinada e 31% da população já recebeu a chamada dose de reforço, o booster. O primeiro caso de Omicron foi registado na Califórnia, mas o governador Newsom acredita que o Estado vai continuar, ou melhor, contornar esta variante. O nosso colega e querido amigo Miguel Ávila tem todos os pormenores. A taxa de vacinação entre os residentes aqui na Califórnia está nos 77%. 70% dos jovens entre os 12 e os 17 anos já estão vacinados, 81% entre os 18 e os 49 anos e 87% com idade superior aos 50 anos. 31% dos adultos já obteve a dose de reforço, ou o booster, e a taxa de vacinação entre as crianças dos 5 aos 11 anos aumentou de 2% a semana passada para 16% atualmente. O número de casos positivos e mortes mantém-se em 9 casos e 0,1 óbitos por cada 100 mil habitantes, numa população no estado da Califórnia de 40 milhões. Os dados também indicam que uma pessoa não vacinada tem 15 vezes mais hipóteses de falecer devido ao vírus do que uma pessoa vacinada, 13 vezes mais hipóteses de ser hospitalizada e 7 vezes mais oportunidades de contrair o vírus. Por isso, a campanha de testagem e vacinação continuam a dar resultados. O número de testes já ultrapassou os 111 milhões, com uma taxa positiva que aumentou desde a semana passada para esta semana de 1,9% para 3,6%. Foi detectado o primeiro caso positivo variante Omicron nos Estados Unidos, aqui no estado da Califórnia. As novas variantes vão continuar a aparecer enquanto houver uma significativa parte da população que não esteja vacinada. A Califórnia está a preparar maior testagem nos aeroportos aos cidadãos e residentes que regressem de países da África, entre eles Moçambique e África do Sul. Segundo o governador Gavin Newsom, o Estado não encerrará com esta variante. As outras variantes ativas ainda, Alpha, Beta, Gama, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Iota, Kappa e Mu, têm circulado na Califórnia, mas é a variante Delta que ainda que causa mais preocupação. Essas são as atualidades da pandemia aqui na Califórnia. E o Miguel Ávila disse, e bem, um país que começou mal e se encontra relativamente bem no combate a esta pandemia. Aqui em Nova Iorque, a notícia é de hoje e também é importante. O autarca Bill de Blasio anunciou esta segunda-feira que todos os funcionários do setor privado estarão sujeitos a vacinação obrigatória contra o novo coronavírus a partir do próximo dia 27 de dezembro. O presidente da Câmara foi ainda mais longe do que o presidente norte-americano, Joe Biden, que determinou a obrigatoriedade de vacinação apenas para os funcionários de empresas com mais de 100 pessoas. De Blasio disse que todos os empregadores do setor privado de Nova Iorque serão afetados pela obrigatoriedade da vacinação a partir de 27 de dezembro, o que irá atingir cerca de 184 mil empresas e negócios. Em Itália, há novas restrições para a época natalícia que se aproxima. O chamado certificado verde reforçado
chegou ao país e há medidas mais duras para pessoas não vacinadas e máscara obrigatória em ruas comerciais. Itália aperta o cerco à Covid-19 durante a época de Natal. O certificado verde reforçado entra em vigor. A certificação reforçada prova que as pessoas estão vacinadas ou recuperaram recentemente do vírus e prevê medidas mais estritas para os não vacinados. As máscaras passaram a ser obrigatórias nas ruas comerciais. Uma residente de Milão diz que estar vacinada não representa um problema. É até melhor porque se tenta ultrapassar a pandemia e impedir que morram tantas pessoas. A ideia é boa, mas os controlos são difíceis. O certificado verde reforçado é contraditório e limitante. É limitante porque não dá a oportunidade às pessoas de fazerem um teste rápido para terem acesso a locais públicos, a restaurantes, etc. E contraditório porque podem continuar a ir às compras. Compras também mais comprometidas devido ao aumento das infecções e à ameaça de propagação da variante Omicron em Itália. Até 15 de janeiro mudam as regras no que toca a viagens, acesso a cinemas, teatros, restaurantes, discotecas e eventos desportivos. Na praia de Copacabana, no Brasil, não haverá festejos de final do ano devido à situação da pandemia no país. Contudo, o Brasil festeja enquanto pode e a pandemia não parou o famoso comboio do samba. Mas festejos, esses, não há no Carnaval. A praia de Copacabana é palco habitual de uma das maiores festas de fim de ano do planeta, mas estará vazia a 31 de dezembro, repetindo-se o triste cenário do ano passado. A culpada volta a ser a pandemia de Covid-19. O cancelamento dos festejos foi anunciado por Eduardo Paes. O prefeito do Rio de Janeiro disse respeitar a ciência e seguiu o exemplo do homólogo de São Paulo. Os cariocas compreendem a medida. É justo cancelar Carnaval, cancelar o Réveillon, por causa que depois que passa tudo isso, aí fica só a doença. Era bom que já ganhou um dinheirinho, né? Mas no outro ponto, em primeiro lugar é a saúde. Apesar da decisão e da Covid-19, a festa não para no Rio de Janeiro e este sábado a festa teve lugar sobre Carris, com o regresso do comboio do samba. A iniciativa tinha sido interrompida o ano passado e voltou a realizar-se em modo restrito, com apenas um comboio em vez dos 5 habituais e com uma lotação anunciada de 40% das carruagens. Além de trazer alegria aos utentes da linha férrea, o comboio do samba homenageia o fundador da Escola de Samba da Portela ao recriar o percurso que fazia nos anos 20 para regressar a casa enquanto tocava e cantava com amigos. Com o fim do Réveillon e a incerteza relativa ao Carnaval, a chegada ao destino do comboio do samba pode ser encarada como o fim da festa. E o Brasil vai continuando a alegria no comboio do samba. Muitos imigrantes contactam-nos à procura de respostas sobre partilhas em Portugal. Como sabe, cada caso é um caso, mas o nosso advogado residente, Nelson Trezo, fez questão em dizer isso mesmo. Nelson. A maior parte dos casos que chega até a mim tem a ver, de facto, com heranças e com partilhas. Portanto, alguém que morre, tem bens em Portugal, há que cumprir as formalidades legais relativamente à abertura da sucessão, por óbito dessa pessoa, há contas bancárias, há bens imóveis, há bens móveis sujeitos a registro, etc. Esses têm sido os casos principais. Depois também há situações de compra e venda de imóveis, pessoas que querem comprar, outras que pretendem vender. Há situações também de aquisição da nacionalidade portuguesa, portanto, cidadãos nossos que tiveram filhos, compatriotas nossos que tiveram filhos nos Estados Unidos e que desejam que eles fiquem ou que adquiram a nacionalidade portuguesa, e outros casos que nos são colocados pontualmente. Por exemplo, ainda há dias ligou um senhor aí de New Jersey com um problema de uma empreitada cujo contrato não tinha sido cumprido pelo empreiteiro. Portanto, há uma panóplia de casos que vão surgindo, mas de facto aquilo que aparece mais tem a ver com heranças, de facto, óbitos, heranças, partilhas. Pronto, ficamos a saber o que é que o Nelson Trezo as perguntas que mais recebe. No entanto, na próxima quarta-feira, depois da manhã, vamos falar sobre testamentos nos Estados Unidos e em Portugal, a sua validade em Portugal.
é uma área muito importante também e que interessa muito aos nossos compatriotas. Por sua vez, o Papa Francisco concluiu hoje a sua viagem oficial à Grécia. O Sumo Pontífice foi recebido por jovens com uma deslocação fortemente marcada pela crise migratória. O Papa Francisco concluiu esta segunda-feira uma visita histórica de 2 dias e meio à Grécia, fortemente marcada pela crise migratória. A última paragem do Sumo Pontífice foi no encontro com estudantes numa escola católica dos arredores de Atenas, marcada por um apelo para que as gerações mais jovens não se contentem com encontros virtuais, mas que procurem encontros reais. Tradicionalmente próximo dos mais novos, o Papa sublinhou que hoje em dia muitos estão bastante presentes nas redes sociais, mas são pouco sociáveis e prisioneiros dos seus telemóveis. Um dos pontos altos da visita do líder da Igreja Católica à Grécia foi a passagem pela ilha de Lesbos, durante a qual esteve reunido com refugiados e onde fez questão de lançar um apelo a uma melhor integração dos migrantes na Europa. Não deixemos que o nosso mar se transforme num mar desolado de morte. Não deixemos que este ponto de encontro se transforme num teatro de conflito. Não deixemos que este mar de memórias se transforme num mar de esquecimento. O Papa foi recebido calorosamente pelos migrantes acolhidos no campo de Mavrovuni, onde se encontram atualmente mais de 2.200 requerentes de asilo. O Sumo Pontífice já tinha visitado outro campo de migrantes durante uma anterior visita a Lesbos em 2016, o de Moria, destruído há um ano por um incêndio devastador. A visita do Papa, segundo a Santa Sé, correu bem na Grécia, um país onde a religião dominante é ortodoxa. Portanto, o Papa, e neste caso a Igreja Católica, é minoritária naquele país, mas teve a ocasião de se reunir com os bispos ortodoxos com quem conversou durante longo tempo. Um dos temas que foi mais em destaque, ou esteve mais em destaque, foi a questão relacionada com os deslocados ou os migrantes. De qualquer maneira, o Papa disse que é preciso que as religiões se unam para que a fé em todos, em relação ao seu Deus, seja ele qual for, seja ainda mais forte. A Casa dos Açores da Nova Inglaterra celebrou o seu 30º aniversário na presença de uma comitiva açoriana liderada pelo seu presidente do governo regional. Fernando Rosa, com os pormenores e uma reportagem que desenvolvemos na íntegra durante esta semana. Falamos diretamente do Centro Cultural em Fall River, onde se realizam os 30 anos da Casa dos Açores. CANI, Casa dos Açores da Nova Inglaterra, celebra hoje 30 anos com a presença do chefe do governo açoriano e do subchefe, assim como uma grande comitiva que hoje se juntaram neste salão, lindamente decorado para celebrar a cultura açoriana. 30 anos de existência de uma casa que começou em Rhode Island, hoje tem a sua sede em Fall River. Connosco esteve José Bolheiro e Artur Lima, bem como uma grande parte da comunidade açoriana celebrando os grandes eventos desta casa no Centro Cultural. Para todos, hoje temos uma grande reportagem para vos apresentar. Gosto imenso de que estejam connosco. Obrigado e até logo. Esta casa, que é dirigida ou liderada pelo nosso também correspondente residente na Nova Inglaterra, Francisco Viveiros. O Clube Português de Filadélfia celebrou o seu 86º aniversário com sala cheia. Uma direção de senhoras mantém o associativismo vivo no estado da Pensilvânia. O Português de Filadélfia teve a oportunidade de celebrar o seu 86º aniversário com pompa e circunstância. Num salão extremamente bem decorado, sob a liderança de Cristina Leves, a noite correspondeu ao empenho de um grupo de senhoras que tem dedicado todo o seu esforço a um clube de grande dimensão comunitária. As instalações do clube são, na verdade, modernas e possuem todas as condições para a atividade clubista. Na entrada, nos mastros, as bandeiras de Portugal, os Estados Unidos e do clube, um pequeno hall de entrada encaminha os convidados para um salão majestoso que anteriormente foi um centro de convívio da Legião Americana. Esse brilho é visível desde a entrada até ao salão, notando-se pormenores de criatividade e inovação. Para a festa dos 86 anos do clube, que teve no passado outra sede, um salão cheio devido ao esforço e o trabalho
de um grupo de senhoras que chamaram a si a responsabilidade de levar por diante a missão de estender Portugal pelo estado de Pensilvânia. Cristina Lebre, a tesoureira Cristina Mais e a restante equipa foram os responsáveis por uma noite inesquecível. Em 2019, candidatei-me a presidente, arranjei uma direção à volta de 5 ou 6 homens e o resto mulheres. Quando tomei conta do clube, o clube estava pronto a fechar, tinha dívidas e quando tomei conta arranjei a angariação de fundos, juntamos à volta de $70 mil, correto, Cristina? Sim. E começamos a renovar o salão. Quando começamos a renovar, as doações começaram a vir. Hoje, em 2021, temos o clube pago, não tem dívidas nenhumas, temos renovado casas de banho das mulheres, comprado fogões novos, pronto, temos tudo novo. Este ano vou sair, porque já são 3 anos seguidos, temos que dar a vez a outros. O que dá muito trabalho, não é? Sim. É que eu não só sou presidente, mas sou cozinheira também. Também. Olha, está com outra Cristina ao lado. Quem é a menina Cristina que está aqui? E esta Cristina é a minha tesoureira, que é tesoureira, ajudante de cozinha, ajudante no salão e faz tudo um bocadinho. Isto antigamente, conta-me uma coisa, Filadélfia, os clubes eram bons, mas a imigração começou a falhar e as coisas começaram a ficar piores, não é verdade? Não tem essa ideia também? Sim, também tenho essa ideia. Sim. E isto era conhecido como a terra dos alfaiates, não era? Era. Havia uma grande concentração de alfaiates aqui. Sim, e o que é que a Cristina faz também aqui? Além de ser tesoureira, também ajuda na cozinha? Também ajudo na cozinha e faço um bocadinho de tudo, pronto. Ajuda, não é? Sim. E Cristina, e tem tido colaboração por parte dos portugueses que vivem aqui? Temos. Graças a Deus que os portugueses começaram a vir, começamos a encher a casa nas festas. Devido à pandemia, quer dizer, foi um ano fraco, mas conseguimos sobreviver e isso dá-me gosto de saber que conseguimos sobreviver só com take-outs, praticamente. Mas os nossos sócios têm-nos ajudado muito realmente, estão sempre prontos a ajudar no que Porque for. houve outros clubes que não era este. Este é um edifício com excelentes condições. Não é? Sim. Este edifício veio para aqui em 2008, se não me engano. Porque antes era na Mentor Street, na Mayfair Section. E quando compramos isto, claro, foi uma despesa grande, mas numa área melhor e valeu a pena. Há outros clubes que sim. A Irmandade Nossa Senhora de Fátima vendeu a sua sede, comprou outra, mas penso que ainda não está em funcionamento. E falam-me dos 86 anos. Este é um aniversário fantástico, são 86 anos, já viu? Sim, espero que a gente chegue aos 100, não é? Então vai ficar cá como presidente até aos 100? Não, eu não, mas espero que haja outras senhoras que tomem conta disto, porque o que os nossos clientes dizem é que desde que as senhoras entraram, a limpeza é outra, o serviço é outro e têm gosto de cá vir. Temos uma só senhora na comissão de festas que ela é a mão direita e a mão esquerda. De vez em quando tem ajuda daqui, da lá, não sei o que é, mas tem que lhe dar o crédito do nosso salão, das decorações que ela faz e do tempo que investe nesta casa, Augusta Pereira. Também tem doado muito a esta casa, doou um quarto de jogos para meninos, dedicado ao falecido sobrinho, Zezé. Isto também foi uma coisa que nós fizemos já na nossa direção, mas foi doado por ela e pelo esposo, o Carlos Pereira. E tenho muito a agradecer à Augusta, realmente. E além de mais, tenho que agradecer às minhas direções, porque sempre ao meu lado a trabalhar e nunca me deixaram sozinho. O Iberia Sound Band animou a festa com o público a corresponder ao esforço de apenas meia dúzia de senhoras que mantêm viva a chama lusitânia no estado de Pensilvânia. E é importante referir que, e isto eu tenho que fazer esta homenagem, porque as senhoras nos clubes portugueses têm sido alguma coisa de especial. Já há vários clubes que são
digamos, têm como presidentes senhoras, e todos eles são de facto modelo, por como disse a Cristina Lebre muito bem, a limpeza é outra, digamos, os cuidados de cozinha são outros, e portanto muitos parabéns às senhoras que fazem parte destas direções, porque vieram mudar completamente o estilo de clube português que havia desde há muitos anos a esta parte. E agora vamos, por iniciativa da Sónia Brito, mostrar-lhe um Natal fantástico. Um Natal que eu já visitei várias vezes e que digo que deve visitar. É um Natal em Alenquer. É algo imperdível. É a tradição do presépio que parece verdadeiro, é um motivo de atração turística em Portugal. Quem vem na Estrada Nacional número 1 para Lisboa, na velha Estrada Nacional, e olha para a sua direita, e, portanto, em direção a Lisboa, vê um carnaval, aliás, um Natal, um presépio fantástico, agora reproduzido no interior da vila. Cá está, Alenquer, presépio de Portugal. Aqui está a imagem que eu lhe tinha dito. E depois toda esta animação de luzes que, afinal de contas, nos dão uma percepção de que o Natal, de facto, é uma época do ano que é indiscutivelmente imperdível em todos os aspectos. Não só naquilo que vemos, como naquilo que sentimos, como naquilo que também sentimos pelos outros. Um presépio animado com fogo de artifício também. E agora vamos ao desporto. No desporto, a Coates, que testou positiva à Covid-19 no início deste mês, continua a recuperar. Além do central uruguaio Ruben Amorim, não poderá contar com os lesionados Jovem Cabral, Palhinha, Fedal e Ruben Vinagres. Os Leões têm marcado para esta segunda-feira a conferência de antevisão do jogo com o Ajax, que já teve lugar, portanto, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Eu ouvi Ruben Amorim dizer que as hipóteses são exatamente as mesmas, que a equipa está coesa e com vontade de vencer. O encontro disputa-se amanhã, a partir das 20 horas. Também o Barcelona, treinado desde novembro pela sua antiga estrela Xavi, ocupa o invulgar 7º lugar com 23 pontos e fora dos lugares de acesso às competições europeias de futebol. Aqui vem Xavi na imagem, não muito satisfeito com um dos seus jogadores. A época tem tudo para piorar, já na quarta-feira, com o risco de ficar fora da Liga dos Campeões, o que acontecerá se não ganhar em Munique ao Bayern e o Benfica vencer em casa o Dinamo de Kiev. Daqui a pouco, no Canto Direto, terá toda a atividade desportiva com Ricky Durães e os comentadores residentes da SBT. Queria também lembrar-lhe uma notícia mais triste que hoje teve lugar, antes de passarmos para a cotação do dólar, foi a morte de Bob Dole, um republicano de 98 anos de idade, que foi um herói da Segunda Guerra Mundial, foi ferido várias vezes em combates, esteve 3 anos numa cama de hospital a recuperar de ferimentos graves e morreu de um cancro no pulmão. Com 98 anos de idade, Bob Dole foi candidato à presidência dos Estados Unidos 2 vezes, mas 2 vezes foi derrotado. Uma vez por Jimmy Carter, a outra por Bill Clinton. Vamos agora sim ao valor do dólar em Portugal e no Brasil, o real, e vice-versa. Aqui está, 0,8857 para o espaço Schengen, para Portugal, 1,12 a comprar. No Brasil, 5,65 é o valor do dólar, também a comprar 0,17. E agora chegou a altura de saber qual é a previsão do estado do tempo para amanhã. Neste momento aqui em Newark chove e eu sinto, ouço, mas a previsão é de baixa temperatura amanhã, probabilidade de neve aqui em Newark na quarta-feira, mas no resto do país a situação é completamente diferente. Vamos ver o que é que a Catarina Rebimbas conseguiu prever para os próximos dias.
Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 43 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 42 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 41 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 41 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 41 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 40 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 82 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 72 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 63 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 58 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. E pronto, caros amigos, vamos encerrar o espaço de notícias para daqui a momentos voltarmos com a linha aberta e também com outras notícias já a seguir. Fique connosco. Este programa teve o patrocínio de Seabra Food. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Ouçam esta. Vocês sabem a piada do... Agora que o Natal está de volta, quem é que sempre conta piadas secas aqui? E o mais importante, o que é que se bebe aqui? Licor Beirão! O Natal está de volta e é em grande com o Licor Beirão, o licor de Portugal. So this is Christmas. Boas festas da SPT. O Natal e o Ano Novo estão à porta. Tendo em conta que nesta época festiva os afazeres são muitos e o tempo é pouco, sugerimos a utilização dos postais de Natal através da SPT SIC Internacional e Rádio Clube Português para saudar os nossos amigos clientes, membros da sociedade e familiares. A troca de saudações natalícias é uma forte técnica de marketing que ajuda a manter e a gerar novos clientes. Tendo em conta que muitas famílias estarão muito mais tempo em casa para a celebração desta época festiva, o seu postal será visto por muito mais futuros clientes. Estes postais televisivos de Natal serão transmitidos entre 13 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022. Ligue já e não perca esta oportunidade. 973 344 8888 973 344 8888. Boas festas da SPT. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista.
mais uma vez, muito boa noite. Esta é a linha aberta. Já sabe que se quiser conversar connosco, alguma dúvida, alguma pergunta que tenha em mente, não se esqueça. Ligue para 973-264-1462, baixe o volume do seu televisor e fale apenas pelo telefone. Esta frase já é uma frase que toda a gente conhece. Mas temos duas notícias, uma delas de que refere o estado de emergência, aliás, que está a acontecer no Havaí. O Havaí declarou o estado de emergência por haver derrocadas e inundações catastróficas devido ao mau tempo. Nevou também em algumas zonas do Havaí. Portanto, a mãe natureza não nos deixa muitas alternativas. Também uma notícia que não vai agradar muito a quem vive em Nova Iorque ou New Jersey, porque a partir de 1 de janeiro as portagens do New Jersey Turnpike vão aumentar 3%. Portanto, faça contas e veja quanto é que gasta no New Jersey Turnpike. Primeira chamada, muito boa noite, em linha aberta. Faz favor? Boa noite. Olá, minha senhora. Então. Olha, eu estou a chamar daqui de North Newark porque há mais de, talvez de meio ano, que a minha televisão, na SIC, tem interferências bastante e eu não consigo ver nada. Eu já chamei para o Verizon Fios e eles disseram-me que não sabiam que a SIC tinha interferências, que devia ser da SPT. I don't know. A SPT é uma estação nacional em todo o país, portanto as interferências acontecem como acontecem na CBS e na NBC. Sim, eu entendo. Aí eu acho que a senhora devia insistir com eles. Ninguém se queixou de North Newark, vou já dizer isto, devia insistir, porque eu fiz isso em minha casa também, com várias situações relacionadas com má recepção, e eles foram à minha casa a arranjar. Foram lá 4 vezes, mas arranjaram. Portanto, uma coisa é que muitas vezes as caixas são caixas obsoletas, já são antigas, são não, de uma... E foi depois que eles vieram, desculpe. Sim, mas há quanto tempo é que eles foram lá? Foram talvez há um ano que eles vieram por esta minha caixa. senhora, há um ano a esta parte a caixa já mudou 3 ou 4 vezes. Portanto, é? eu aconselho exatamente a insistir com eles, tenho que ter assim uma voz um bocadinho mais agressiva, não é preciso gritar com eles, mas mais agressiva, e dizer assim, olha, a minha televisão não está a funcionar bem, os senhores têm que vir arranjar isto. Pronto, e resolve o problema. Tem acontecido com muita gente e acontece consigo também, mas essa caixa tenho a certeza que não deve estar boa. Eu também penso que é, mas... Há uma solução. Eles dão como solução muitas vezes desligar a corrente, portanto a eletricidade ou a ficha da televisão e da caixa durante 15 segundos a 30 segundos. E depois voltar a ligar tudo, porque muitas vezes os sistemas têm glitches e é necessário, de facto, muitas vezes fazer o reset a essas caixas e também ao próprio televisor. Ainda fiz isso há 3 ou 4 dias e a minha casa funcionou. Portanto, é o meu conselho, está bem? Ok, eu amanhã vou faça dizer isso, então ligue ao meu para lá. filho que faça isso. Ok. Muitíssimo obrigado pela sua amabilidade. Adeus, boa noite. A questão das televisões é esse o problema, por acaso depende, muitas vezes é da companhia de cabo, que é de facto o sistema mais arcaico, digamos assim, mas não se justifica na Verizon Fios, uma vez que com fibra óptica é muito mais fácil trabalhar. Próxima chamada, muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite, faz favor. Eu estou a ouvi-lo aí em casa, diga. Uma pergunta. No dia 20, tem que a migração, que é para ir às perguntas. Okay. Mas como entreguei um atestado médico esqueci de memória, o lawyer disse que nesse caso eles não deviam fazer perguntas, era capaz de fazer já de vez a cidadania. A minha pergunta é, eu estou para ir para Portugal no dia 28 de dezembro, ok? Se eu fizer a cidadania, eles vão-me reter o cartão verde. Sim. Como é que eu posso resolver isso? Para sair da América tenho o passaporte português, mas para entrar na América... Sim. Vão-lhe imediatamente, se a senhora passar, e espero que o consiga fazer, dão-lhe um certificado de naturalização, onde consta a sua fotografia e que é cidadã americana a partir daí.
Depois tem que se deslocar, a senhora está em Massachusetts, pelo que eu já percebi, não é? Portanto, tem que se deslocar a um consulado a um departamento de Estado mais próximo de si, neste caso creio que é Boston, e de um dia para o outro pode pedir, mostrando o bilhete de viagem que tem para Portugal, pode pedir portanto, que lhe deem um passaporte. Portanto, é a única solução que tem. Não sei se pode viajar com o certificado de naturalização, eu creio que não, mas terá que fazer isso mesmo. Ir ao Departamento de Estado em Boston, que é um local onde eles lhe tratam do passaporte de um dia para o outro, mas tem que levar uma prova de viagem para Portugal e as perguntas são fáceis. Vai fazer em português, não é? Portanto, não são muito difíceis. Há um segredo para isso. O segredo, eu quero que eu lhe conte, quero que eu lhe diga. Então, olha, é preciso muita calma e, sobretudo, um sorriso nos lábios, porque eles gostam de ver gente sorridente nestas perguntas. Não. Portanto, tenha calma e tenha certeza que vai passar, está bem? Porque o lawyer disse que eu entreguei o atestado médico que me estava com o psiquiatra e tinha perca de memória. Sim. Pode ser que ele não faça perguntas. Não, se tem um atestado, se tem um atestado médico que diz que a senhora tem, de facto, alguns problemas de memória, eles não se vão preocupar muito com isso. Portanto, como eu lhe disse, tenha calma e seja simpática, porque eles também, se virem uma pessoa simpática, também são. Está bem? Correto. Muito prazer em ouvi-la e depois muito boa viagem para Portugal com o seu passaporte americano, está bem? Muito obrigado também. Estávamos exatamente a falar-lhe do aumento de 3% no New Jersey Turnpike, o que é de facto um aumento significativo, sobretudo para quem trabalha em Nova Iorque ou em Newark e vive particularmente longe, sobretudo para a zona das praias ou para o sul de New Jersey. Vamos a mais uma chamada telefónica em linha aberta. Boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Olá, como está? Passou bem? Bem, obrigado. Diga. Para esclarecer aqui uma dúvida. Eu falei com a Segurança Social em Portugal para saber se tinha direito a receber alguma coisa da forma lá. Porque eles em 2013, disseram-me que eu não tinha direito a nada. Eu hoje, por acaso, liguei para lá e a senhora disse-me que eu tinha que ir aqui ao Social Security aqui para eles me enviarem uma carta para lá para tratarem disso. É correta essa informação? Pode ser correta como o senhor trabalhou em Portugal? Sim. Quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Tem direito, de facto, a uma reforma em Portugal, nem que seja o mínimo da reforma. Agora, eles pedem esse documento daqui do Social Security, porque eles têm que ver em Portugal se a sua reforma daqui, combinando as duas, se funciona dentro de um teto que é necessário que exista para que o senhor tenha as duas reformas. Geralmente os portugueses têm reformas normais, normalíssimas, que não excedem os $16 mil ano. Portanto, aí eu creio que o senhor terá direito, pelo menos, a uma reforma mais baixa. No entanto, nós temos o seu telefone aqui, já sei de quem se trata, portanto, em qualquer altura pode receber uma chamada nossa com uma informação mais detalhada de como é que pode tratar do seu assunto. Está bem? Ok, aprecio isso, porque ela disse-me que eu tinha que ir aqui ao Social Security. Não se importa que a gente ligue durante a semana, pois não? Não. Pronto. Não. Então aguardo o nosso telefonema, está bem? Em qualquer altura. Muitíssimo obrigado. O seu primeiro nome, perdão, o seu primeiro nome qual é? Primeiro nome? Amarino. Amarino, ok? Sim, senhora. Ok, meu caro amigo. Okay. Prazer em ouvir e muito obrigado. Cada caso é um caso e, de facto, a situação tem que ser estudada e tem que ser vista. Pode ser possível ter reforma em Portugal feita a partir dos Estados Unidos. Muitas vezes há pessoas que não têm conhecimento da forma como se faz, mas é possível, portanto, é preciso ter esperança que se trabalhou algum tempo em Portugal pode ter direito a essa reforma. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor, linha aberta. Boa noite, Luís Pires. Olá, boa noite. E a toda a audiência. Fala-lhe o Manuel Sousa. Portanto, Sou Sousa, como está? Sobre as portagens do Parkway do Turnpike, é para dizer que nós agora vamos ter que pagar o retorno que o Governo deu a muita gente. Primeiro.
Segundo, depois cada um critique como quiser. Quanto à senhora que chamou que a imagem da televisão não é boa e tem interrupções, eu tive o mesmo problema. Nós temos que insistir, e o conselho, se é que é um conselho, eu não sou conselheiro, mas uma opinião minha pessoal é dizer à companhia, se eles não resolvem o problema, mudamos de companhia. Tem toda a razão, Sr. Sousa. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz eles também. Vieram a resolver-me o problema e estou 100% operacional. Exatamente. E o senhor tem razão quando diz que estes aumentos vão ter que ser pagos porque os subsídios que deram às pessoas no decorrer destes 2 anos, o senhor vai ter que os pagar, você, eu e todos nós. Luís Pires, isto é tão simples. Eu gostava que houvesse uma abordagem mais ampla sobre isto. É assim, o governo pôs tantas leis, deu dinheiro a quem não devia dar. Eu já lhe falei a semana passada das pessoas que vão receber comida e que se calhar nem precisam, mas há várias coisas que me preocupam. Portanto, nós fomos proibidos, os proprietários de casas, se o inquilino não paga, não pode pôr o inquilino fora. Pois. Mas se nós não pagarmos as taxas à cidade, a cidade vem-nos sobre nós, não é? Exatamente. Então, a justiça de Deus não é igual para todos, não sei. Ou então a justiça, ou então a justiça política, não é? Nós não pagamos os nossos impostos, porque muitas vezes, Sr. Sousa, olha, muitas vezes tem a ver mais com política do que com Deus, não é? Sim, mas a política e o Deus foi um homem. Pois. E a política são os homens que a fazem. Ora, aí tem toda a razão. Chegou ao meu ponto de vista. Agora, se o inquilino não paga, por acaso não é o meu caso, se o inquilino não paga, nós não o pomos fora da rua, porque é anti-humano. É profundamente injusto. Mas também se nós não pagarmos à cidade, também deviam dar um break. Mas sabe que eles começaram há uns tempos... Se não recebe, como é que eu vou pagar? Uma pessoa que vive com $600 de reforma não pode também comer pedras da calçada, não é? Sabe que eles há uns tempos começaram a pagar aos senhorios em vez de pagarem aos inquilinos, porque se aperceberam que muitos inquilinos conseguiam pagar a sua renda de casa, mas não a pagavam de propósito, não é? Olha, a mim nunca fui beneficiado em nada. Pois, devia ter contactado exatamente o órgão que supervisionou essa situação do Estado, porque eu conheço pessoas que receberam as rendas dos inquilinos, porque a determinada altura a situação já era incontrolável e os processos nos tribunais são aos montes, sabe? Eu não tenho razão de queixa, graças a Deus, estou bem com os inquilinos, tudo bem. Sim, claro. Só que há outras pessoas que não tiveram esses benefícios. Sem dúvida, tem toda a razão. Depois vejo as pessoas com bons carros, bem vestidos, melhor até do que eu, não é que eu vista mal, mas vejo pessoas com roupas, pronto, e depois vão lá àqueles centros buscar comida que não era suposto. Ora, era para mim anti-humano ir buscar comida se eu não preciso. Agora, as pessoas que precisam vão, mas se têm um bom carro, se têm boas roupas e tudo, por amor de Deus, não vamos Estamos perfeitamente de acordo, Sr. Sousa, está bem? Um grande abraço para si, muito obrigado mais uma vez. Muito boa noite. Tem este espectador, e muitos têm razão nesse aspecto, porque houve de facto muita gente que precisou, inquilinos, que foram ajudados, injustamente, mas houve também inquilinos que não foram, aliás, senhorios que não foram ajudados com a justiça que se pretendia. Portanto, se os inquilinos não podiam pagar aos senhorios, como toda a gente sabe, e não pagavam as rendas durante meses e meses e meses e meses, e até anos, 1 ano e meio pelo menos, o que é importante referir é que devia haver uma lei que também desse facilidades a quem tem que pagar empréstimos sobre as casas. Vamos à última chamada. Muito boa noite, faz favor. Meu amigo Luís Pires, como é que está? Eu estou ótimo. E com quem é que eu falo? Diga lá. Olha, está a falar com o José Carvalho aqui do West Palm Beach, Flórida. Exatamente. O Sr. Carvalho está em West Palm Beach,
que é uma cidade fantástica, de onde eu vim há 2 semanas. Mas estou à espera da sua resposta a respeito do Seabra. O Seabra, vou-lhe já dizer que já há notícias sobre algumas novidades de lojas a abrir, mas a seu tempo a administração do grupo vai-lhe dar a conhecer onde é que essa loja poderá abrir na Flórida, mas não é possível ainda dar-lhe conta disso. Portanto, Sim, quando for possível, o senhor será o primeiro a saber. Diga? Quando isso acontecer, o senhor será o primeiro a saber. Olha, muito obrigado, Luís. Muito boa noite para si. Um grande abraço, Sr. Carvalho. E um resto, uma boa noite. Uma boa noite para si também. Agora vamos fazer um pequenino intervalo. Já voltamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E antes de irmos aos aniversários, a notícia com que abrimos muito rapidamente, é muito importante para si. Se vai a Portugal, quando voltar, terá que fazer um teste em 24 horas, PCR ou antigênio. Todas as pessoas com 2 anos de idade ou mais têm que fazer um teste em 24 horas para poder entrar nos Estados Unidos. Daqui para Portugal, mantém-se as 72 horas com teste PCR ou antigênio. De Portugal para cá, a teste tem que ser feita em 24 horas e a lei começou hoje a ser aplicada. Portanto, não se esqueça, é muito importante que tenha isso em consideração. E agora vamos para os aniversários, porque temos meia dúzia, e essa meia dúzia de pessoas que fazem anos merecem hoje toda a nossa atenção. Vamos ver quem é que hoje são os felizes aniversariantes. Happy birthday to you, os parabéns a você, que vão para, vamos ver já quem é o primeiro, Mário Marques, 57 anos de idade, a idade é boa, portanto já madurinho, é? Olha o Amadeu Maia, o nosso querido correspondente no Brasil, que faz 45 anos, é um jovem, Amadeu, parabéns, tudo corra bem. Edith Godinho, com 44 anos de idade também, um sorriso no rosto, parabéns a você, tudo corra bem. Emanuel Neto, 37 anos de idade, os nossos mais sinceros parabéns. Também o Eduardo Vieira, com 28 anos, que a vida lhe sorria e que seja feliz, é muito importante. Portanto, feliz aniversário. E o Michael Carvalho, com 10 aninhos, ia estar simpático também, hoje a apagar 10 velas. Parabéns, Michael. Foi um prazer e tenha uma vida feliz também. E agora sim, chegamos ao final de mais uma edição. Daqui a 15 minutos, sensivelmente, o Ricky Durão estará aqui com o Canto Direto e com os correspondentes, com os comentadores residentes da SPT e do Canto Direto, para lhe dar conta do que se vai passar amanhã e também da jornada anterior, e provavelmente vai-se falar aqui do Benfica Sporting, que não correu nada bem aos encarnados. Portanto, hoje vai ser de facto um programa muitíssimo interessante. Portanto, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou este especial de informação, tenha uma noite descansada e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.